Olá pessoal do curso de Química, meu nome é Leandro, eu serei o professor de Políticas e Organização da Educação Básica. Estou montando esse pequeno vídeo, ele tem a intenção só de colocar algumas reflexões iniciais para nos preparar para os textos, para os estudos que nós vamos fazer a partir das próximas aulas. Eu preparei um material em PowerPoint, ele vai ser compartilhado posteriormente com vocês e nesse momento a gente vai observar somente algumas perguntas, né? Algumas perguntas problematizadoras, para a gente poder começar a pensar não só o nosso espaço de atuação enquanto profissionais da educação, mas especialmente também o modo como algumas políticas públicas da área da educação impactam na nossa possibilidade de trabalho, impactam no modo como o nosso trabalho se organiza e impactam na qualidade do ensino que está previsto para a educação básica, ok? Então vamos lá, vejam bem, coloquei aqui 6 questões problematizadoras, né? Elas estão gravitando a temática da reforma do ensino médio. Não sei se todos vocês acompanharam, em 2018 teve a publicação da Base Nacional Comum Curricular, a última etapa que consolidou a reforma do ensino médio, uma lei que foi publicada no finalzinho, novembro, salvo me engano, do ano de 2016. A reforma do ensino médio, junto com a publicação da Base Nacional Comum Curricular, colocou um contexto novo para a gente, professores, para os cursos de licenciatura e que de alguma forma atendem a essa demanda que é o ensino na educação básica nesse nível específico que é o ensino médio. A reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular colocam algumas questões que merecem a nossa atenção. Por exemplo, a primeira pergunta, fazendo aqui um parênteses, né? Não é preciso que vocês respondam a essas perguntas produzindo algum material, que me enviem algum material, mas eu gostaria muito que isso provocasse em vocês alguma vontade de entender melhor esse contexto e que talvez pudessem até pesquisar alguma coisa a mais para enriquecer um pouco o momento nosso de estudo, provavelmente dito, quando chegar a aula e aquela parte sincrônica e o diálogo que a gente vai fazer online em breve, né? Lendo a primeira pergunta, por qual razão a reforma do ensino médio tornou apenas os conteúdos curriculares relativos à matemática e ao português como obrigatórios? Olha que curioso. A partir de 2016, apesar que a legislação coloca a necessidade da regulação a partir da Base Nacional Comum Curricular, que só foi publicada em 2018, então, por mais que a lei dissesse, né, que a reforma foi feita em 2016, ela dependia daquilo que é o conteúdo da base, da BNCC, que foi promulgada só 2 anos mais tarde. Pensando a lei, do modo como ela está colocada, né, a partir da reforma do ensino médio, somente os conteúdos de matemática e português se tornaram conteúdos obrigatórios do ensino médio. O que isso significa? Que tipo de impacto isso traz para o profissional licenciado em outras licenciaturas, né? Mais precisamente, como no caso de vocês, para o profissional licenciado em Química, professor de Química. Juntando essa primeira pergunta, esse primeiro problema, com a segunda pergunta. Qual o espaço da Química em um currículo que prevê apenas as disciplinas de matemática e português como obrigatórias? A gente vai entender melhor essa legislação nesse mesmo PowerPoint que essa apresentação começou a mostrar para vocês. Tem bastante informações sobre isso, mas eu vou adiantar. A reforma do ensino médio ela criou os chamados itinerários formativos.
Então, o estudante, a partir lá do primeiro ano do ensino médio, no máximo na primeira metade do segundo ano do ensino médio, ele vai escolher, algumas aspas nesse escolher, os seus itinerários formativos. A legislação prevê, ao todo, 5 itinerários formativos. Então, nós temos matemática, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas, linguagens e formação técnica. Olha só que interessante, né? Quando se afirma que a reforma do ensino médio torna apenas os conteúdos de português e matemática como obrigatórios, isso significa que ao longo dos 3 anos do ensino médio, o estudante obrigatoriamente só terá aulas de português e matemática. Lá no primeiro ano, ou no mais tardar, no início do segundo ano, quando ele escolhe os seus itinerários formativos, ele pode escolher, por exemplo, o itinerário da ciência da natureza. Dentre as ciências da natureza, a gente tem a física, a gente tem a biologia, a gente tem a química, e ele pode ter, talvez, mesmo escolhendo a área mais afim à disciplina atual, disciplina química, ele talvez encontre um professor de outra área, da física, da biologia, e que dentro dessa área acabe tendo uma formação, uma competência e até um interesse maior na sua área de formação específica e talvez não conheça, talvez nem consiga oferecer àqueles estudantes o conhecimento específico da química. Quem dirá aqueles estudantes que escolherem outras áreas, como matemática? Aqueles estudantes que escolherem as ciências humanas e sociais aplicadas? Quem dirá aqueles que escolherem linguagens? Quem dirá aqueles que escolherem formação técnica e profissionalizante? Há um espaço verdadeiro para a disciplina de química após a reforma do ensino médio? As possibilidades, terceira pergunta, de trabalho, a empregabilidade do professor de química, ela foi impactada por essa reforma? Hoje, na sua cidade, você pode, nesse momento, estar cursando o curso de licenciatura em Química na UENG, unidade de Ituiutaba, mas talvez você não seja de Ituiutaba, né? Muita gente estuda aqui e não é. Se você é de Ituiutaba, ok. Se você não é de Ituiutaba, na sua cidade, faz-se necessária a formação de professores licenciados em Química para o ensino dessa disciplina? Será que a partir da reforma existe demanda suficiente que justifique a formação de mais profissionais, professores de química? Por fim, né, essas perguntas iniciais, elas focam precisamente naquilo que é a formação específica de vocês, mas as duas últimas perguntas de uma maneira mais ampla, né? Quais os problemas que a reforma do ensino médio afirma buscar resolver? Tem problema que a reforma diz que vai tentar resolver. Mais do que isso, certamente a educação, enquanto fenômeno da sociedade brasileira, ela tem problemas, né? Tem muitos problemas. De todos os problemas que a educação pode ter, existem alguns que a reforma do ensino médio afirma que vai enfrentar, ou, no melhor dos casos, que vai resolver. Quais seriam esses problemas? Os indicativos que até agora nós podemos ter, observando a evolução da organização da educação desde 2016 até 2018, quando da promulgação da Base Nacional Comum Curricular. Aqueles problemas que a reforma do ensino médio afirmou que iria enfrentar ou até que iria resolver, eles foram sanados? Foram pelo menos diminuídos? Se não, quais interesses, última pergunta, explícita ou implicitamente, a reforma do ensino médio efetivamente atende? Se a reforma diz, eu vou resolver aqueles problemas, ok,
Agora, será que ela efetivamente atendeu esse interesse de resolver aqueles problemas que ela apontou? Ou será que apontando para aqueles problemas, ela acabou atendendo outros interesses, deixando aqueles problemas como estão, ou até piorando aqueles problemas que ela disse que iria resolver? Ok, são algumas questões importantes, são questões que eu apresentei, que eu vou organizar nesse primeiro vídeo, não porque talvez elas tenham uma resposta já terminada, né? Dificilmente nós encontraríamos uma resposta definitiva para todas elas. Afinal de contas, o processo está acontecendo, nós estamos vivendo a reforma do ensino médio. Apesar da reforma da lei ter sido publicada em 2016, como eu disse, apesar da Base Nacional Comum Curricular, da parte, pelo menos relativa ao ensino médio, ter sido publicada em 2018, efetivamente as escolas ainda não implementaram de maneira total, né? Então, a reforma ela ainda está acontecendo. Enquanto um processo que ainda está em evolução, é difícil poder afirmar com certeza alguma conclusão definitiva, né? No entanto, essas questões elas estão postas. Elas estão postas tanto pelo que o texto da lei nos provoca, tanto pelo que o texto da lei defende, tanto pelo que o texto da lei aponta como horizonte do fenômeno educação no Brasil. Então, a gente pode já levantar algumas questões a partir dessa legislação e do que a base nos coloca. Mas, né, essas questões também precisam nos provocar no sentido de que cursamos uma licenciatura, eu vou sair daqui com um diploma, vai dar tudo certo no final, vou sair desse curso com um diplominha na mão, dizendo, né, certificado de licenciatura em Química. Ok, posso a partir desse momento me afirmar, sou professor de Química. Ótimo, muito bom. E o que eu faço com esse papel? Há emprego? Há possibilidade de trabalho? A educação tem espaço para um profissional que tem a minha formação? A reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular, elas realmente cumprem aquilo que é importante no sentido de promover uma educação de qualidade para essa fase da educação básica, em específico para os 3 anos do ensino médio? Enquanto projeto de nação, enquanto projeto de Estado, de políticas educacionais. A reforma do ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular, elas atendem ao interesse de se promover uma educação de mais qualidade para os jovens adolescentes que estão lá no ensino médio? Perguntas que ficam e perguntas que dão início ao nosso curso. Pessoal, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. No momento mais adequado, eu espero online me apresentar melhor. Essas questões eu vou deixar publicado lá no Teams para que vocês possam assistir. Eu deixei essas questões porque na primeira semana, como vocês bem já sabem, o calendário prevê não só a matrícula, o pessoal do SISU, o pessoal que está chegando ainda, como também alguns ajustes de matrícula, trancamento, que pode acontecer nesse período. São questões que na primeira aula, quando a gente se apresentar, quando a gente conversar sobre as ferramentas, os modos de avaliação, são questões essas que eu apresentei agora que a gente não vai ter provavelmente tempo, chance de conversar sobre elas. Mas são questões importantes e que nos preparam efetivamente para o primeiro encontro teórico, no qual a gente vai debruçar nossa atenção para essa legislação, para a legislação da reforma do ensino médio, para o documento normativo do currículo, que é a Base Nacional Comum Curricular, e para outras legislações específicas que vão estar apontadas na bibliografia e no roteiro que eu vou deixar disponibilizado para vocês, ok? Muito bom, espero que
essas questões provoquem, né, alguma reflexão, que vocês procurem alguma coisa, cheguem na aula um pouco mais preparados para poderem pensar essas questões. Tenho certeza que o nosso curso vai ser de grande valia na nossa condição de profissionais, de pessoas que entendem a posição que ocupam, a importância do trabalho que exercem, e assim que nós tenhamos mais capacidade de poder exercer a função que nos cabe como professores na educação básica, um espaço que precisa muito da nossa atenção, do nosso cuidado. Tudo de bom, até a próxima.